Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. No episódio passado, eu abri um parêntese para falar sobre 3 tipos de pessoas que todo mundo tem na sua equipe, né? 3 generalizações que nos ajudam a entender como pessoas funcionam, a interação entre pessoas. E aí vocês responderam, fala mais sobre isso, nós precisamos entender isso um pouco mais. Eu creio que esse material destrava alguns entendimentos para a gente que podem nos ajudar e nos economizar muita dor de cabeça também na nossa liderança. Então, a pedido de vocês, nós vamos falar sobre isso. Fica ligado comigo. 3 tipos de pessoas. Na verdade, nós vamos dividir isso em 2 episódios, porque eu vou falar dos primeiros 2 tipos de pessoas. Vou falar no próximo episódio sobre o 3º tipo e vou adicionar um 4º ainda, que é bem importante também. Então, fica ligado com a gente para a gente dar uma mergulhada nesse tópico. Vai te economizar muita dor de cabeça e talvez vai te explicar o porquê de algumas coisas ter dado errado no teu passado, aí, no teu ministério, na tua equipe, e você não sabia. Quando você entender isso aqui, vai cair algumas fichas, quem sabe, para você aí. Fica ligado, vamos aprender junto. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Então, nos últimos 2 episódios eu falei sobre pastores auxiliares, né? Sou pastor auxiliar e agora eu, inclusive, preparei esse material porque alguém do Rio de Janeiro mandou, cara, faz um material a respeito disso e nós criamos esse material. Quero até agradecer a vocês pela interação de vocês aqui no canal, pelos recados que vocês mandam, eu leio todos os comentários de vocês e foi a partir de um comentário que esse material de pastor auxiliar foi criado. Se você perdeu esses vídeos, você não assistiu, vou deixar um cartão aqui em cima. Vou deixar um cartão para você poder assistir esse material. E ao falar sobre pastores auxiliares, eu abri esse parênteses sobre os 3 tipos de pessoas. E aí recebi mais comentários. Fala mais sobre isso, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. Então, nós vamos criar mais 2 conteúdos aqui falando sobre esses 3 tipos de pessoas, que na verdade eu estou adicionando um 4º. Vai se tornar 4 tipos de pessoas. Nós vamos falar sobre 2 nesse episódio e 2 no próximo. Eu acho que o conteúdo que nós vamos discutir aqui vai ajudar demais a você, porque ele é um conteúdo simples, mas que nos ajuda a entender algumas coisas sobre personalidades e capacidades de cada pessoa e que vai te ajudar a entender que tipo de pessoa você é, desses 3, que tipo de pessoa você tem na sua equipe e que tipo de pessoa você precisa na sua equipe. E eu posso te dizer que vai te economizar muita dor de cabeça. Tem muitas questões que acontecem dentro da nossa igreja, de divisões, de problemas, de você contratar alguém esperando que ele fizesse tal coisa, mas aquela pessoa não consegue fazer aquilo, mas faz um monte de coisa que você não quer que ela faça. E aí vira briga, e vira intriga, e vira rixa, e vira um monte de coisa, e você acha que a pessoa é mau caráter, você acha que a pessoa é ruim, você acha que a pessoa não te entende, e às vezes tem a ver com esse tipo de pessoa e essas personalidades e essas capacidades diferentes que cada um de nós tem. Então, preste muita atenção nisso, anote, discuta com seus amigos, com seus colegas de ministério. Aí, se você tem uma equipe, junta a tua equipe, ouça esse conteúdo, descubra e peça para as pessoas pensarem que tipo de pessoas elas são. Encaixe a sua equipe em torno dessas realidades e você vai economizar muita dor de cabeça, pode ter certeza absoluta a respeito disso. Queridos, eu gostaria demais de poder passar isso para vocês com uma recomendação de um livro, com algum material impresso, mas esse conteúdo eu achei ele um tempo atrás a partir de um autor irlandês, um homem cristão, não é pastor, ele é empresário, criou, se não me engano, são 46 empresas que ele abriu, iniciou, fez funcionar, vendeu, abriu outras. É um cara assim, né, bem visionário também, gosta de criar coisas novas. E ao longo dessa caminhada de criação de empresas, ele foi identificando que tem tipos diferentes de pessoas. E a empresa, ou no nosso caso, igreja, ministério, departamento, enfim, precisa de dons diferentes em momentos diferentes para fazer funções diferentes. E ele criou um material.
O nome dele é Les McEwen, como falei, um autor irlandês. O material dele está todo em inglês, não tem nada dele em português. Nenhum dos livros dele foi traduzido para o português. Mas eu vou compartilhar esse material com vocês. Tem outros materiais que ele já produziu sobre crescimento de empresas ou de igrejas e os momentos que a igreja passa quando ela cresce e desenvolve, que virou chaves para mim. Cara, foram momentos chaves para mim na minha liderança. Quem sabe um dia a gente compartilha um pouquinho mais a respeito disso. Mas para hoje, eu quero começar com os primeiros 2 tipos de pessoas, para você ir pensando. À medida que eu for descrevendo, você vai tentando identificar, né, qual você é, qual os membros da sua equipe são, e que tipo de pessoa também, de repente, era o que você está procurando. E eu creio que essa nossa discussão desse episódio e do próximo episódio vai criar para você uma categoria, um filtro para você entender, cara, que tipo de pessoa essa pessoa é. Será que ela se encaixaria bem na função que eu preciso para ela? E como eu falei, vai te economizar muita dor de cabeça. As 4 pessoas que nós vamos falar são visionários, operadores, processuais ou processadores e o sinergista, vai ser o 4º, que é aquele que consegue unir essas 4 pessoas e extrair o melhor dessas 3 pessoas, extrair o melhor delas. Nós vamos falar sobre os primeiros 2 hoje e os últimos 2 no próximo episódio. Os 2 de hoje são um pouco mais fáceis de se identificar e um pouco mais fácil de a gente entender. Então, vamos falar primeiro sobre o visionário, porque tudo começa com uma visão, não é? Então vamos falar sobre o visionário primeiro. Visionários são pessoas que amam bolar ideias, estão sempre vivendo no mundo e no campo de ideias, ideias grandes, soluções de problemas, novas iniciativas, novos ministérios, mudanças que a gente pode fazer. O visionário ama pensar ideias, ama pensar em novas possibilidades e novas iniciativas e ama pensar sobre o futuro. Ele não está muito interessado nos detalhes e nas minúcias do presente, do que precisa ser feito hoje. Ele já está no amanhã, já está pensando sobre lá na frente. Normalmente, o visionário ele é consumido pela necessidade de criar coisas novas, de realizar coisas novas, de chegar em novos destinos. O visionário sempre está pensando lá na frente. Visionários também normalmente, mas não precisa ser, tá? Nem todos são, mas normalmente são pessoas também carismáticas, que conseguem não somente ter a ideia, mas conseguem unir pessoas em torno dessa ideia para que a ideia se concretize, se realize. Normalmente o visionário ele consegue falar com a turma e motivar as pessoas e, cara, vamos, tô com essa ideia, o que você acha? E vamos junto, eu preciso de ajuda. E você vem, já marca a data, já marca o horário, já chama a turma e começa a bolar novas ideias. Visionários são essenciais para qualquer organização que quer chegar em algum lugar. Qualquer organização que quer inovar, que quer trazer novas realidades, novos momentos, o visionário é absolutamente necessário para essa organização. Pergunta para você, você é visionário? Tem alguém na sua equipe que é visionário? Alguém que você identifica? Quem que vem à mente aí para você quando você pensa em visionário? Com certeza você conhece alguém que é visionário. É aquele tipo de pessoa que vai para uma conferência ou visita uma outra igreja, um outro ministério, ou passa um fim de semana, né, prolongado e volta na outra semana, pastor, nós temos que fazer tal coisa, e eu vi um ministério lá e foi uma bênção, e essa parede, a gente tem que pintar essa parede, tem que mudar isso aqui, essa porta tem que consertar, e a gente tem que fazer. Ele está sempre vindo com ideias novas, inovadoras, e aquela pessoa que está sempre falando sobre coisas novas que podiam ser feitas. Se você manda ele para uma conferência, ele volta com 25 ideias de coisa que a gente tem que fazer para agora. E às vezes você tem que segurar esse cara, porque esse cara é visionário. Ele viu alguma coisa, ele gostou, ele já imaginou como isso pode ser feito na sua igreja e ele já quer liderar nessa direção. Visionários são bênção demais. Normalmente são pessoas otimistas. Cara, vai dar certo, vamos em frente, né? Vai ser bênção e nós vamos conseguir melhorar essa situação e trazer uma coisa nova. Normalmente eles conseguem enxergar
soluções para problemas, conseguem sugerir soluções para problemas, né? E estão sempre cheios de novas ideias. Deixa eu dar para você mais algumas características aqui de visionário, só para você poder ter uma facilidade maior de identificar. Anote aí, quem sabe você anota algumas dessas características. Normalmente, o visionário não gosta muito de rotina. Normalmente não gosta muito de rotina. Por quê? Porque ele está no campo de ideias, ele quer coisa nova, ele quer inovar, ele quer trazer novas realidades. E a rotina é aquilo que já existe, aquilo que já foi implementado, aquilo que só precisa ser mantido. O visionário normalmente quer falar de ideias novas e não gosta muito de rotina. Ele quer estar discutindo, debatendo como pode melhorar, como pode, né, aprimorar ou trazer coisas novas para a rotina aí da sua igreja. Normalmente, visionários, eles se sentem razoavelmente confortáveis com risco e ambiguidade. Vamos falar sobre esses dois separadamente. Normalmente o visionário fala, cara, nós vamos fazer um retiro para toda a igreja lá no tal lugar e tal, não sei o quê. Mas como que nós vamos fazer isso? Não sei, nós vamos fazer, eu vou chamar a turma e talvez o cara mais analista pensando, como que nós vamos pagar por isso? Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos transportar esse povo? E se alguém se machucar no caminho, né? O visionário, cara, vai dar certo, vamos, ele não tem muito problema em assumir riscos. Porque para ele a visão é mais importante. O risco não deve ser um detrimento para a visão. Então, normalmente é um cara confortável com risco. E confortável também com ambiguidade. E se não der certo? Cara, se não der certo, aí a gente pensa em outra ideia, porque sempre vai ter uma solução. E ele não tem tanto problema com essa ambiguidade. Ele trabalha muito bem, muito confortavelmente no campo de ideias, né? Sem se preocupar com a minúcia dos detalhes e do risco e assim por diante. Normalmente, visionários trabalham muito com a sua intuição. Mas como que você sabe que vai dar certo? Cara, eu só sei, eu não sei como que eu sei, mas eu sei que vai dar certo. Não tem dúvida, não tem como dar errado, você não tem como dar errado, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Tá, mas como que você sabe disso? Não, eu só sei. Ele está falando da sua intuição, ele tem uma intuição de que vai dar certo. Normalmente eles confiam muito, o visionário confia muito na sua intuição e usa bastante a sua intuição. Outra característica muito importante de visionários. Visionários não estão casados com o passado. Aquilo que já foi feito no passado, aquilo que foi desenhado e funcionou por um tempo no passado, as decisões que nós já tomamos, os protocolos que criamos no passado, se não estiver funcionando, ou se o visionário achar que não é o ideal para a organização agora, ele abandona aquilo tudo e cria novos protocolos e novas realidades, não tem problema nenhum. Ele não tem aquele ministério de manutenção de falar, mas a gente sempre fez assim. Mas se não está funcionando, vamos fazer. E talvez até está funcionando, mas já passou um tempo, o visionário quer fazer uma coisa diferente, porque o visionário é movido à novidade, movido, né, a novas realidades. E normalmente ele não tem problema nenhum em pegar uma coisa que funcionou no passado e redesenhar ela totalmente para uma nova realidade. Visionários são bênção, visionários são necessários se você quer que a sua igreja, que o seu ministério avance. Agora, tem uma palavra aqui de cuidado com relação a visionários. Se você tem um visionário na sua equipe ou liderando um departamento da sua igreja, às vezes você precisa segurar um pouquinho o visionário, porque o visionário, se ele não for cuidado um pouquinho, ele pode começar a trazer uma ideia nova por semana. Cada semana tem uma ideia nova. E os voluntários dele estão se adaptando ainda à ideia da semana passada, mas ele já chegou com uma nova para essa semana. E semana que vem vai ter outra nova. E às vezes o ritmo de novidade que ele traz é maior do que os voluntários conseguem absorver. Então, às vezes, a gente precisa ajudar o visionário que faz parte da nossa equipe ou que lidera algum departamento da sua igreja a filtrar essas ideias todas, deixar algumas na prateleira para o momento futuro e dar mais tempo para implementar as ideias, mais tempo para a turma absorver as ideias, porque quem não é visionário não vai gostar tanto desse ritmo acelerado de ideias quanto o visionário. Então, a gente precisa também, às vezes, aprender a segurar um pouquinho o visionário, que cada dia acorda com uma ideia nova. Mas deixa eu te perguntar, quem aí é visionário? Você é visionário? Você é essa pessoa que gosta de ideias e você gosta de realidades novas e desenhar coisas novas? Você é essa pessoa que
né, às vezes fica um pouco entediado rapidamente, né, com ideias que já passaram, já viveram o seu momento e você está pronto para algo novo? Quem da sua equipe é visionário? Tem alguma pessoa que você consegue identificar aí? Por que isso é importante? Nós falamos um pouquinho sobre isso no nosso contexto ali de pastor auxiliar, né? Às vezes o pastor titular, ele contrata uma outra pessoa para auxiliar ele, mas ele contrata um visionário, sem saber que ele está contratando um visionário, porque ele não entendeu isso que a gente está explicando aqui. Então ele contrata um cara que ele queria para ajudar ele, para ajudar a carregar a visão que ele tem. E às vezes o pastor titular nem é tão visionário assim. E ele contrata um visionário, esse visionário está vindo com um monte de ideias. E o visionário não gosta de ficar fazendo detalhes, ele gosta de trabalhar no campo de ideias. E aí o pastor que contratou, ele fica frustrado, falando, eu queria que o cara me ajudasse a fazer aquilo que eu já tenho ideia de fazer, em vez de ficar trazendo ideias novas. E aí acaba gerando um conflito, uma insatisfação, mas por quê? Porque você contratou um visionário. Talvez o que você estava precisando, se você já tem algumas ideias, algumas visões que você quer e você precisa de alguém para te ajudar a cumprir aquilo que você já determinou que você quer fazer, talvez você precisava ter contratado esse segundo tipo de pessoa que eu quero falar contigo agora, que é o operador. O operador. O operador é uma pessoa totalmente distinta do visionário. O operador é aquela pessoa que na verdade, ele precisa trabalhar muito casado com o visionário, porque o visionário tem a ideia, mas ele não sabe executar e não tem tempo para executar, porque ele já está pensando numa nova ideia. Mas ele precisa do operador, que é aquele que pega a ideia e faz ela acontecer. O operador é aquele que pega a ideia e que faz acontecer. É aquela pessoa que pega um conceito, uma ideia, um ministério, um jantar que você quer fazer, o visionário desenhou aquilo na sua mente. Beleza, mas quem vai limpar o salão? Quem vai montar as cadeiras? Quem vai passar o café? Esse é o operário. O operário é aquele que vai pegar a ideia, e normalmente, interessante, o operário não tem tantas ideias. O operário vai falar, cara, o que nós vamos fazer? O que precisa fazer aí? O operário é aquele cara que aparece, ele não sabe nem necessariamente o que vai acontecer, ele nem tem ideia geral, mas, cara, quantas cadeiras tem que botar na roda? E ele vai lá e vai botar aquelas cadeiras. E alguém já passou o café? Não passou? Vou lá passar. Ele não precisa saber aonde a gente está indo, ele precisa saber o que precisa ser feito agora, hoje, no presente. O futuro, para ele, não é tão importante. O importante é o presente, o que precisa ser resolvido aqui e agora. Esse é o operário. O operador. Gente, o visionário sem o operador, ele só fica no campo de ideias. Ele precisa do operador para chegar do lado dele e fazer o negócio acontecer. É muito importante essa comunhão entre um e o outro. O operador é aquele que é o cara que é o cara prático. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver? Né? Como é que a gente vai fazer com que essa ideia saia do papel? E normalmente operadores e visionários têm que trabalhar juntos. Eles são parceiros, trabalham juntos. Por quê? Porque um depende do outro. O visionário tem a ideia, mas não sabe fazer, ou não tem tempo para fazer, ou não tem prazer em fazer porque ele já está pensando na próxima ideia. O operador não é um cara que está bolando a nova ideia, nem iniciando o novo departamento. Ele está ali para servir, para fazer o que precisa ser feito. Ele precisa do cara que tem a ideia para ele poder, então, executar. E o operador vai amar. O operador vai falar, cara, que jantar! Que culto, que evento, que conferência, que alegria que eu tive de trabalhar nisso aqui. E que ideia maravilhosa você teve, visionário. Que coisa linda que você imaginou e não é que deu certo? Por que o operador se sente tão feliz? Porque ele não teria aquela ideia nunca. Ele não é visionário. Ele não teria aquela ideia nunca. Mas ele se sente muito feliz de fazer parte daquela ideia e principalmente de pegar a ideia do papel e tornar aquela ideia realidade. Então eles dependem um do outro. O operador é aquele que traduz a visão do visionário e faz aquilo acontecer no dia a dia. É aquele que faz com que aconteça. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. O visionário, normalmente, aquele cara, nós temos que, a igreja está crescendo, nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que ter um ministério com pequenos grupos e tal, e nós vamos desenhar os pequenos grupos assim. Ele já dividiu a cidade, fez um mapa e coordenou tudo isso, mas o operador é aquele que vai liderar o pequeno grupo, vai abrir a casa, vai limpar a casa, vai passar o café, vai botar as cadeiras ali, vai chamar alguém para tocar o violão, vai liderar o negócio. Cara, o operador é aquele que está fazendo acontecer a visão do cara que bolou
o Ministério de Pequenos Grupos ou qualquer outro departamento. Estou usando pequenos grupos como somente uma ideia aqui para a gente. O operador, ele olha para o visionário, ele depende do visionário para ter aquela ideia grande, aquele norte, para onde que nós estamos indo, né? O operador também precisa do visionário para motivar ele. Cara, vamos que vai dar certo, vai ser bênção. Ele precisa de uma motivação que vem do visionário também. E também é importante para o operador essa flexibilidade do visionário. O visionário está disposto a mudar a estratégia. Se a estratégia não está funcionando, ele muda a estratégia, não tem problema. Ele traz uma nova ideia. E o operador precisa disso, porque o operador, como ele não tem visão, ele vai continuar fazendo a mesma coisa o resto da vida. Às vezes não está mais funcionando, mas ele está ali fazendo fielmente, porque ele entende que precisa ser feito. Mas às vezes um ministério, uma função, um departamento precisa de mudanças. E o operador vai precisar dessa flexibilidade do visionário e falar, cara, não vamos mudar tudo. Esse mês vai ser diferente. Esse ano nós vamos fazer diferente. Esse ministério nós vamos redesenhar ele aqui. O operador precisa disso para que o ministério possa continuar funcionando. Operadores, normalmente, são pessoas que não ficam muito parados, tá? Se você quer identificar os operadores aí, é aquela turma que já chega procurando coisa para fazer. E não consegue ficar parado. O operador não é aquela pessoa que chega, senta e fica esperando alguém dar ordem. O operador já chega e já vai achando que faltou cadeira, que a luz não está acesa e essa pia aqui está vazando água e o cara já vai começando a resolver o negócio. Ele não consegue ficar muito parado. Eles gostam de trabalhar, de se sentir ativos, de se sentir cooperantes com a visão da igreja. O operador é aquele cara que chega cedo para fazer o que tem que ser feito e ele ama servir, ele ama estar envolvido dessa forma. Algumas características aqui de operadores para ajudar você a identificar um pouco mais. Eles são orientados para ação, cara que precisa ser feito, vamos fazer, vamos pegar, vamos mexer. Ele termina de arrumar a sala dele e vai para a sala do colega dele para ajudar aquele amigo a montar a sala dele, porque a dele já está montada, mas ele quer continuar trabalhando, ele não consegue ficar muito parado, esse operador. O operador também, ele normalmente ele vai mais pedir perdão do que permissão, tá? O operador ele quer ver o negócio acontecer, ele quer, né, ele não vai ficar pedindo muita permissão, não. Talvez ele vai fazendo, vai resolvendo o problema, porque ele ama trabalhar. Normalmente o operador é aquele cara que vai ficar contigo até as 3 horas da manhã desmontando o cenário do evento de Natal, porque ele ama servir, ele ama resolver o negócio, ele ama ver o negócio feito, resolvido, varrido, limpo, né? É aquele cara que vai trabalhar muitas horas sem problema nenhum. Normalmente também esses operadores são absolutamente necessários para você poder terminar qualquer alvo que você tenha. Cara, você tem um alvo, você tem uma coisa que você precisa, né, iniciar, você precisa fazer. Sem operadores você não faz nada. São os teus voluntários chaves da igreja. Eles não sabem necessariamente aonde você está vendo a igreja chegando daqui a 5 anos, mas eles sabem que precisa ser feito hoje, precisa ser passado café e botado cadeiras. Os operadores vão fazer isso de forma absolutamente linda. Normalmente, na sua organização, esses dois são os primeiros que você acaba tendo, os visionários e os operadores. Quase toda igreja, quase todo departamento, quase todo ministério tem esses dois, as pessoas que têm ideias e as pessoas que implementam essas ideias e fazem essas ideias acontecer. São dois grupos de pessoas um pouco mais fáceis de se identificar, e são os dois grupos que normalmente surgem primeiro. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o processador e nós vamos falar sobre o sinergista. Já são posições um pouco mais, às vezes, difíceis de se identificar e que normalmente surgem um pouquinho depois, na hierarquia de necessidades de uma organização, surgem um pouquinho depois. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Inclusive, eu falei no episódio passado sobre pastores auxiliares, que a primeira contratação que eu fiz aqui foi justamente alguém que me ajudasse com operações. Não é uma pessoa que é só com processos, né? Uma pessoa processual. Não é uma pessoa que é só processual, é visionária também, mas que me ajudava a trazer, né, o processo necessário para pegar a minha visão, pegar os operadores, os voluntários que estavam na minha igreja e unir essas duas coisas. Nós vamos falar mais sobre o processual e sobre o sinergista também. Mas antes da gente terminar, deixa eu perguntar para você. Você é mais visionário? É mais operacional?
as pessoas da sua equipe, visionários, operacionais? Talvez nenhum dos dois, talvez vai ser um dos próximos que a gente vai falar nos próximos episódios aí. Comece a pensar sobre a sua equipe e comece a entender qual tipo de pessoa cada um é. É claro, gente, que nós estamos falando aqui de generalizações. Ah, mas eu sou um pouquinho disso com um pouquinho daquilo. Ok, todos nós temos uma mistura disso, ok? Ninguém é 100% visionário e zero operacional. Ninguém é 100% operacional e zero processual, ok? No meu, por exemplo, na minha listagem aí tem um formulário que a gente preenche, só que está todo em inglês, por isso que eu não estou passando para vocês. Para mim dá altamente visionário, mas eu também tenho operador e também tenho sinergista. Também tenho operador. Eu gosto de trabalhar, cara, não tem problema de ficar até 3 horas da manhã montando, desmontando. Eu não tenho problema de servir, de estar nisso. Eu gosto disso. E sou sinergista também, que nós vamos falar um pouquinho mais no próximo episódio. Mas o que eu menos sou, é processual. Por isso que a minha primeira contratação na minha igreja foi um cara que podia me ajudar com a parte processual, porque eu entendia isso. Eu entendia que eu tinha visão. Eu entendia que eu tinha gente para ajudar a operacionalizar, os meus voluntários. Estava faltando essa ponte do processual. E aí eu contratei o Ale. Por que é importante a gente entender, a gente começar a colocar essas pessoas nas nossas categorias? Porque, de repente, você contrata, como eu falei, um outro visionário da divisão. Ou você precisa de um cara que vai fazer visita e um cara que vai ficar até de madrugada e vai abrir uma casa de recuperação para cuidar da turma e fazer visita e ir para a rua, evangelismo, e você contrata um cara processual. E esse cara processual, esse cara não vai para a rua, não. Esse cara vai ficar no escritório desenhando o porquê da gente ir para a rua e quando que a gente vai para a rua e quantas pessoas vão para a rua. E nós vamos para a rua de carro ou de bicicleta. E nós vamos ficar quantas horas na rua. E qual é o material que a gente vai usar para o evangelismo de rua. Ele vai desenhar o processo, vai falar para o cara, vai para a rua, eu contratei você para você ir para a rua. E o cara não vai conseguir ir para a rua e você vai ficar frustrado com o cara e você vai achar que o problema é o capeta que está atrapalhando teu ministério, quando talvez, na verdade, você precisava de um operador que vai para a rua e não vai contar, o cara não vai medir esforços para evangelizar as pessoas, mas você contratou um cara processual. Um cara que vai ficar pensando nos riscos, vai ficar analisando as possibilidades e não tem a mesma personalidade de um operador. E você vai ficar frustrado com esse cara. Da mesma forma, se você tiver muita visão, muitos operadores, mas não tiver uma pessoa para te ajudar com processos, você vai ter uma tampa no seu ministério. Porque chega um ponto em que só a visão e os operadores não são suficientes. Você tem que ter um processo para você poder escalonar e multiplicar aquilo que você está fazendo. Então, todas essas pessoas são igualmente necessários. Eu diria que o visionário é o principal. A gente tem que saber para onde a gente quer chegar. Depois, os operadores, para operacionalizar essa visão. E à medida que você cresce, se você não tiver um processador e um sinergista, você vai ficar com aquela igreja do mesmo tamanho. Né? Porque ainda depende muito de pessoas, não tem processo, você não consegue avançar. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre os processadores e sobre os sinergistas. Vou passar para você mais algumas características de cada um deles e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas pensa aí na sua equipe. Quem são os visionários? Quem são os operadores? O que você está precisando hoje? Será que você contratou um visionário para fazer algumas coisas operacionais e está dando problema? Talvez não seja falta de caráter da pessoa, não é maldade da pessoa, não é ruindade da pessoa. É a personalidade da pessoa. E você contratou, não sabia que tipo de pessoa você precisava e nem que tipo de pessoa você estava contratando. E aí isso pode dar problema. Se você tem um visionário na sua equipe, você precisa entregar a ele uma responsabilidade onde ele possa desempenhar a sua visão. Entregue a ele um departamento. Eu falei já sobre
a contratação do Alê, que ele é o meu cara de processo, mas ele também é visionário. Só que ele lidera todo o departamento de jovens da minha igreja. E lá ele tem liberdade para desempenhar a visão dele. Inclusive, ele mudou todo o nosso departamento de jovens, implantou uma nova visão que veio dele, que ele pesquisou, que ele está implementando. Então, ele tem o seu lugar de ser visionário. Mas se você tiver um visionário que você não está dando lugar para ele crescer, para ele expandir, você vai matar esse visionário. Você precisa entender que tipo de pessoa você tá lidando. Da mesma forma, se você tiver um cara operacional, você fala, cara, queria que você bolasse uma ideia aí para um jantar, eu queria que você criasse um novo departamento, que você achasse ideias novas e criativas. O operacional fala, cara, eu não sei fazer isso não. Não peça isso para mim porque eu não sei fazer isso. Só me diga o que você precisa que eu faço, que daí eu faço com alegria. E você vai precisar do visionário para dizer para o operador o que fazer. Então, pense sobre essas características, espero que tenha feito sentido isso para você e que comece a criar para você aí um filtro de categorias para você poder pensar um pouquinho mais a respeito disso e começar a entender quem você tem ao seu redor. Cara, quando você entender isso, o processador e o sinergista na semana que vem, quando você entender quem você tem ao seu redor e que tipo de pessoa você precisa, vai ficar muito mais fácil você montar uma equipe equilibrada, você montar uma equipe que tem pessoas diferentes, em funções diferentes, trabalhando juntos em prol de uma visão maior. Então, pense sobre isso. Se você precisar, assista esse vídeo de novo, processe isso, anote isso, compartilhe isso, converse com a sua equipe aí de liderança também, para que você possa entender de forma mais profunda esses conceitos e trazer isso para dentro da sua realidade, daquilo que Deus está construindo através de você, aí onde você está. Se você tem um comentário, uma dúvida, uma sugestão, manda para mim, eu leio tudo aqui. Se você conhece alguém que seria beneficiado assistindo esse vídeo, compartilhe, por favor. Esse canal aqui está sendo criado, eu tiro tempo da minha semana, todas as semanas, para poder compartilhar isso com você, para somar, para ajudar, para pegar aquilo que a gente tem aprendido e tentar passar para você também. E com certeza eu aprendo junto com vocês também. Então vamos junto, continuar crescendo nessas coisas. Semana que vem estamos de volta com o processual e o sinergista e vamos continuar entendendo um pouquinho mais a respeito disso. Pastorzão, pastora, líder de ministério, você que está me assistindo, Deus te abençoe aí. Continue crescendo, continue se empenhando, continue amando a Deus e amando as pessoas. Continue aprendendo a respeito de liderança, porque a liderança são ferramentas, são chaves que você coloca na sua caixa de ferramentas e vai te ajudar a economizar muita dor de cabeça. Saiba que Deus está te usando, Deus está te equipando. Essas lições a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando para que o reino de Deus seja construído através da sua vida e aí onde você está. Que Deus te abençoe demais. Fique firme em Jesus, continue amando as pessoas, continue pedindo a Deus que o reino dele venha, que a vontade dele seja feita através do seu ministério, na sua igreja, na sua cidade, como ela é feita no céu. E eu creio que Deus vai responder essa oração cada dia mais sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Que Deus te abençoe aí e até o próximo episódio.